A Aurora Nascente, por Jacob Böhme. Tradução, apresentação e notas, Américo Sommermann. Terceira edição revista, Editora Polar. Terceiro capítulo. Sobre a muito bendita, triunfante, Santa, Santa, Santa Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Deus único. Benévolo leitor, quero advertir-te, fielmente aqui, a deixar de lado tuas opiniões e conceitos, e a não te extasiar com a sabedoria dos pagãos, nem te escandalizar com a simplicidade do autor, pois sua obra não vem de sua própria perspicácia ou razão, mas do impulso do Espírito. Trata apenas de fazer com que o Espírito Santo que procede de Deus venha habitar em teu espírito. E ele te conduzirá a todas as verdades e se manifestará a ti. Então, em sua luz e força ou virtude, poderás dirigir teus olhares até a Santa Trindade e compreender as coisas que estão escritas na sequência. Sobre o Deus Pai. Quando o nosso Salvador Jesus Cristo ensinou seus apóstolos a rezar, disse: quando quiserdes rezar, dizei: Pai nosso que estais no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9. Isso não significa que o céu possa abarcar ou conter o Pai, uma vez que o próprio céu é feito de força divina. Pois Cristo disse: meu Pai é maior do que todas as coisas. João capítulo 10, versículo 29. E nos profetas Deus disse: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Isaías capítulo 66, versículo 1. Disse ainda: que casa quereis edificar-me? Eu abarco os céus com a palma da minha mão e sustento a terra com 3 dedos. Isaías capítulo 40, versículo 12. Disse, além disso: eu habitarei em Jacó, e Israel será meu tabernáculo. Salmos capítulo 135, versículo 4. Mas quando Cristo dá a seu Pai o nome de Pai Celeste, quer dizer com isso que no céu a força e o esplendor de seu Pai manifestam-se em toda a sua pureza e brilho. E que acima dessa abóboda que nossos olhos veem e chamamos céu, brilha a universal e triunfante Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo também distingue aqui seu Pai Celeste do Pai da natureza, que são as estrelas e os elementos. As estrelas e os elementos são o nosso Pai natural, do qual somos formados, no impulso do qual vivemos neste mundo e o qual nos alimenta e mantém. Deus é chamado nosso Pai Celeste
porque nossa alma anela continuamente por Ele e o deseja. Sim, tem sede e fome dele. O corpo tem sede e fome do Pai da natureza, ou seja, das estrelas e dos elementos. E esse Pai alimenta-o e dessedenta-o. Mas a alma tem fome e sede de seu Pai Santo e Celeste, que a alimenta e dessedenta com seu Espírito Santo e sua fonte de alegria. Ora, não temos dois pais, mas apenas um, pois o céu é feito de sua força, e as estrelas são feitas a partir de sua sabedoria, que está nele e emana dele. Sobre a substância e a propriedade do Pai. Quando consideramos a inteira natureza e sua propriedade, contemplamos o Pai. Quando olhamos o céu e as estrelas, contemplamos sua eterna força e sabedoria. Assim como a multidão de estrelas que está sob o céu é inumerável e incompreensível para a razão, mesmo sem levarmos em conta a parte delas que não é visível, assim também a força e a sabedoria de Deus Pai são infinitas em seu número e sua diversidade. Mas no céu, cada estrela tem uma qualidade e uma força ou virtude diferente das outras, o que produz a grande variedade que as criaturas têm entre si, na terra e em toda a criação. Ora, todas as qualidades que estão na natureza provêm originalmente de Deus Pai. A luz, o calor, o frio, o ar, a água e todas as forças ou qualidades da terra, o amargor, a acerbidade, a doçura, a distringência, a dureza, a moleza e tudo que se possa pensar. Se o homem quer comparar o Pai a alguma coisa, é preciso compará-lo à esférica circunscrição do céu. Não deves pensar que cada uma das forças que estão no Pai ocupe nele um lugar ou espaço particular como fazem as estrelas. Não, não é assim. O Espírito mostra que em Deus todas as qualidades ou forças estão juntas como uma só qualidade. Do que temos uma imagem no profeta Ezequiel, capítulo 1, que vê o Senhor em espírito, numa representação semelhante a uma roda. Nessa representação havia 4 rodas, uma na outra, todas as 4 sendo semelhantes, e quando se punham em movimento, iam todas as 4 direto para a frente, para o lado que caminhava o Espírito, e não retrocediam. Assim é Deus Pai. Todas as qualidades ou forças estão nele, como formando uma única qualidade, e todas mostram-se no Pai como uma luz impenetrável e uma claridade deslumbrante. Contudo, não deves pensar que Deus, que está no céu e acima do céu, seja como seres, forças ou qualidades que têm existência e movimento, mas não têm discernimento nem razão, tal qual o Sol, que em sua rotação derrama cegamente calor e luz, seja para o proveito da terra e das criaturas, seja para seu prejuízo. O que de fato ocorre se os outros astros não se opõem a isso? Não, Deus Pai não é assim, mas é um Deus que tudo pode
tudo conhece, tudo sabe, tudo vê, tudo ouve, tudo exala, tudo sente, tudo saboreia, que em si mesmo é doce, gracioso, amável, indulgente, misericordioso, pleno de alegria, ou para dizer melhor, que é a própria alegria. Ele é imutavelmente assim. Sua existência nunca foi alterada e nunca o será em toda a eternidade. Ele não é proveniente nem engendrado de nada, mas é eternamente tudo. Tudo que existe, a natureza e todas as criaturas, proveio da força que desde a eternidade ele emanou de si. Nenhuma criatura, nem anjo algum do céu pode mensurar sua imensidão, altura e profundidade. Porém, os anjos vivem em sua força, em doçuras e alegrias inexprimíveis, e celebram continuamente a sua força. Sobre Deus Filho. Se alguém quer contemplar Deus Filho, precisa mais uma vez considerar uma coisa natural. Do contrário, eu não poderia descrevê-lo. Na verdade, o Espírito pode vê-lo, mas não é possível dizer nem escrever nada sobre ele, pois o ser divino consiste num poder e força que pena e língua alguma podem descrever. Por isso, quando queremos falar de Deus, temos de recorrer a comparações e similitudes, pois neste mundo temos um conhecimento apenas fragmentário e por isso nos tornamos fragmentários. Assim sendo, indicarei aqui o leitor a vida futura, quando poderei falar com ele de maneira mais clara e exata sobre este sublime assunto. Enquanto isso não ocorre, rogo ao benévolo leitor que atente para o sentido espiritual, pois, se não desviar dele sua atenção e seu desejo, não deixará de obter algum fruto. Agora observa. Os turcos e os pagãos dizem que Deus não tem filho. Abri aqui os vossos olhos, não vos cegueis a vós mesmos, e vereis o Filho. O Pai é tudo, e todas as forças subsistem no Pai. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Fora dele não há nada, e tudo o que é provém dele. Pois antes do início da formação das criaturas, nada havia além de Deus. E onde não há nada, nada pode vir a ser. Todas as coisas têm de ter uma causa ou uma raiz. Do contrário, nada vem a ser ou se produz. Contudo, não deves pensar que o Filho seja outro Deus que o Pai. Tampouco deves pensar que o Filho esteja fora do Pai ou esteja separado do Pai, como se fossem dois homens, um ao lado do outro, que não se abarcassem mutuamente. Não, o Pai e o Filho não são assim, pois o Pai não é uma imagem para ser comparado a alguma coisa.
mas é a fonte de todas as forças, e todas suas forças estão umas nas outras, constituindo como uma única força. E por isso também é considerado o único Deus. Do contrário, se as forças estivessem separadas, ele não seria onipotente. Mas assim, ele é o Deus autossubsistente e onipotente de todas as forças. Quanto ao Filho, ele é o coração no Pai. Todas as forças que estão no Pai são propriedade do Filho, e o Filho é o coração ou núcleo nas forças do inteiro Pai, e é a causa da alegria transbordante em todas as forças do inteiro Pai. É do Filho, que é o coração do Pai em todas as suas forças, que se eleva a eterna alegria celeste em todas as forças do Pai. E ela é tamanha que nenhum olho pode vê-la, e nenhum ouvido ouvi-la, e nunca a alegria semelhante elevou-se no coração do homem, como disse São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas se aqui na terra um homem é iluminado pelo Espírito Santo e vivificado pela fonte de Jesus Cristo, de modo que os espíritos, forças ou formas da natureza que representam o Pai, sejam inflamados, eleva-se em seu coração e suas veias uma alegria tão penetrante que todo o seu corpo treme e seu espírito astral triunfa como se estivesse na Trindade. O que só é compreendido por aqueles que foram contados entre os convivas desse festim. Mas isso é apenas um reflexo e uma reverberação do Filho de Deus no homem, com o que a fé é fortificada e preservada. Pois num ser terrestre não pode haver alegria tão grande quanto num ser celeste, no qual a força de Deus age plenamente e está em sua perfeição. Agora empregarei comparações. É na natureza que tomarei uma similitude para mostrar como o santo ser é na Santa Trindade. Considera o céu, que é um globo esférico que não tem início nem fim, pois seu início e fim estão em qualquer lugar que olhares. Assim é Deus no céu e acima do céu. Ele não tem início nem fim. Considera, além disso, o círculo ou esfera das estrelas, que representam a imensidão das forças e da sabedoria de Deus Pai. E também provieram das forças e da sabedoria do Pai. Ora, o céu, as estrelas, toda a profundidade entre as estrelas, mais a terra, representam o Pai. E os 7 planetas representam os 7 espíritos ou forças de Deus. E também os príncipes dos anjos, entre os quais contava-se Lúcifer, antes da sua queda, os quais foram todos formados do Pai no início da criação dos anjos, antes do tempo deste mundo. Agora observa. O Sol tem sua ação no meio das profundezas que estão entre as estrelas na circunscrição esférica. Ele
é o coração das estrelas, dá luz e força a todas elas, e tempera ou abranda a força de todas as estrelas para que tudo se torne agradável e alegre. Ele também ilumina o céu, as estrelas e as profundezas além da terra, e age em todas as coisas deste mundo. É o Rei e o coração de todas as coisas neste mundo, e com razão representa Deus Filho. Pois assim como o Sol está no meio, entre as estrelas e a terra, ilumina todas as forças, é a luz e o coração delas, e todo o bem-estar, tudo que há de belo e amável neste mundo, subsiste na luz e força do Sol. Assim também o Filho de Deus no Pai é o coração do Pai e brilha em todas as forças do Pai. Sua força é a alegria ascendente em ação em todas as forças do Pai e resplandece na totalidade do Pai como o sol na totalidade deste mundo. Se a terra, que significa a casa de miséria, de angústia ou do inferno, pudesse ser suprimida, toda a profundidade seria luminosa num lugar como no outro. Como as inteiras profundezas do Pai estão inteiramente iluminadas pelo esplendor do Filho de Deus, num lugar como no outro. E assim como o Sol é uma criatura, força e luz, que não obtém seu brilho nas outras criaturas, mas todas as criaturas se regozijam em sua força, assim também o Filho é uma pessoa autossubsistente no Pai, ilumina todas as forças do Pai e é a alegria ou o coração do Pai em seu centro. Nota aqui o grande mistério de Deus. O Sol é engendrado e produzido de todas as estrelas. É a luz extraída da inteira natureza e torna a brilhar na inteira natureza deste mundo, onde está ligado às outras estrelas, como constituindo com todas elas uma única estrela. Assim também o Filho de Deus é engendrado desde toda a eternidade de todas as forças de seu Pai, mas não feito. É o coração e o esplendor de todas as forças de seu Pai Celeste. É uma pessoa autossubsistente. É o centro e o corpo de todo o brilho nas profundezas do Pai. Pois a força do Pai engendra incessantemente o Filho de eternidade em eternidade. E se o Pai cessasse de engendrar, o Filho não mais existiria. E se o Filho não mais brilhasse no Pai, o Pai seria um vale tenebroso, pois a força do Pai não mais se elevaria de eternidade em eternidade, e o ser divino não subsistiria. Assim, o Pai é a essência radical e autossubsistente de todas as forças, e o Filho é o coração do Pai, que é incessantemente engendrado de todas as forças do Pai e, por sua vez, ilumina as forças do Pai. Não deves pensar que a pessoa do Filho esteja confundida com a do Pai, de maneira que não possa ser vista nem conhecida. Não, pois se assim fosse, haveria uma só pessoa. Assim como o Sol não brilha a partir de outras estrelas, embora tenha a sua origem das outras estrelas, assim também o Filho, no que concerne ao seu corpo, não brilha a partir das forças do Pai. E embora seja incessantemente engendrado das forças do Pai, contudo torna por sua vez a brilhar por si mesmo nas forças do Pai,
pois ele é outra pessoa que o Pai, mas não outro Deus. Ele está eternamente no Pai, e o Pai o engendra incessantemente de eternidade em eternidade. E o Pai e o Filho são um único Deus, sendo iguais em força e onipotência. O Filho vê, ouve, saboreia, sente, exala e abarca tudo como o Pai. Tudo o que é bom reside e vive em sua força ou virtude, como no Pai. Mas o que é mal não está nele. Sobre Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo é a terceira pessoa na triunfante Trindade Santa. Provém do Pai e do Filho. É a santa fonte de alegria na totalidade do Pai. É o doce, delicioso e pacífico sopro ou sibilo de todas as forças do Pai e do Filho. Como se vê no profeta Elias, sobre o monte Horebe, 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. E nos apóstolos de Cristo no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Mas se queremos descrever sua pessoa, essência e propriedade a partir do fundamento verdadeiro, também é preciso representá-lo por comparações ou similitudes, pois não se pode descrever o Espírito, uma vez que ele não é a criatura, mas a força ativa de Deus. Considere mais uma vez o Sol e as estrelas. As estrelas, cuja diversidade e quantidade são incontáveis, representam o Pai. O Sol proveio delas, pois foi delas que Deus o formou, e ele representa o Filho de Deus. Ora, do Sol e das estrelas provêm os 4 elementos: fogo, ar, água e terra, como o exporei claramente em seguida, quando escrever sobre a criação. Agora nota: os 3 elementos, fogo, ar e água, têm um impulso ou qualificação tripla, mas têm um só corpo. Observa que do Sol e das estrelas sai o fogo ou o calor, do calor sai o ar, e do ar sai a água. É nesse impulso ou qualificação que consiste a vida e o espírito de todas as criaturas e de tudo que pode ser nomeado neste mundo. E isso representa o Espírito Santo. Assim como os 3 elementos, fogo, ar e água, saem do Sol e das estrelas e estão uns nos outros como um único corpo, e produzem a viva mobilidade e o espírito de todas as criaturas deste mundo, assim também o Espírito Santo provém do Pai e do Filho e opera uma viva mobilidade nas forças do Pai. E assim como os 3 elementos movem-se nas profundezas do espaço como um espírito autossubsistente e produzem o calor, o frio, as nuvens, são o escoamento de todas as forças das estrelas, e as forças do Sol e das estrelas estão nos 3 elementos, como se eles mesmos fossem o Sol e as estrelas, dos quais a vida e o espírito de todas as criaturas provém e nos quais consistem. Assim também o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Move-se na totalidade do Pai e é a vida e o espírito de todas as forças na totalidade do Pai. Observa aqui o profundo mistério
todas as estrelas juntas, visíveis e invisíveis, representam a força de Deus Pai. Dessas estrelas é engendrado o Sol, que é o coração de todas as estrelas. A força ou virtude de cada estrela vai até as profundezas do espaço. A força, o calor e o brilho do Sol também vão até as profundezas do espaço. E ali, a força ou virtude de todas as estrelas, junto com o brilho e o calor do Sol, são uma única coisa. Um vivo movimento, como um espírito ou substância, mas sem inteligência, pois não é o Espírito Santo. O quarto elemento também pertence a um espírito natural e não tem discernimento. É assim que Deus Pai sai de todas as suas forças na imensidão e engendra o esplendor, coração ou Filho de Deus, em seu centro. Este pode ser comparado ao esférico globo do Sol, que lança seus raios para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e assim o esplendor, junto com todas as forças, sai do Filho, na totalidade do Pai. Ora, na inteira imensidão do Pai, abstraindo-se o Filho, há apenas as forças do Pai inumeráveis, incomensuráveis e imperscrutáveis. E a inefável força e luz do Filho, nas profundezas do Pai, é um Espírito vivo, onipotente, onisciente, que tudo vê, tudo ouve, tudo exala, tudo saboreia, tudo sente, no qual se encontram todos os esplendores, claridades e sabedorias, como no Pai e no Filho. Nas imensas profundezas do Pai, Ele é o que a força e o esplendor do Sol e de todas as estrelas são nos quatro elementos, e com razão é chamado Espírito Santo, que é a terceira pessoa autossubsistente na divindade. Sobre a Santa Trindade. Quando falamos ou escrevemos sobre três pessoas na divindade, não deves pensar com isso que haja três deuses, cada qual reinando e governando por si mesmo, como os reis da terra. Não é assim em Deus, pois o ser divino consiste em força e não em carne e sangue. O Pai é a inteira força divina, da qual provieram todas as criaturas. Ele existiu desde toda a eternidade e não tem início nem fim. O Filho é o coração e a luz do Pai, e o Pai engendra incessantemente o Filho de eternidade em eternidade, e o esplendor ou força do Filho brilham por sua vez na totalidade do Pai, como o sol na totalidade do mundo. Ora, o Filho é outra pessoa que o Pai, mas não destacada do Pai, e não é outro Deus que o Pai. Sua força, esplendor e onipotência não são inferiores ao Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e é a terceira pessoa autossubsistente na divindade. Assim como neste mundo os elementos provêm do Sol e das estrelas e são um espírito ativo em todas as coisas deste mundo, assim também o Espírito Santo é o espírito ativo na totalidade do Pai, provém perpetuamente do Pai e do Filho de eternidade em eternidade, preenche a totalidade do Pai, não é menor nem maior que o Pai e o Filho, e sua força ativa
está na totalidade do Pai. Neste mundo, todas as coisas foram formadas à semelhança dessa Trindade. Vós, cegos judeus, turcos e pagãos, abri os olhos de vosso espírito e mostrarei a semelhança dessa Trindade que está em Deus em vossos corpos, em todas as coisas naturais, no homem, nos animais, nos pássaros e vermes, como também na madeira, nas pedras, plantas, folhas e ervas. Dizeis que há um único ser em Deus e que Deus não tem filho. Abri então vossos olhos e considerai a vós mesmos. O homem é formado à imagem de Deus em sua trindade e sua força. Observai vosso homem interior, e então, se fizerdes uso de vossa razão, percebereis isso claramente. Notai, pois, que em vosso coração, em vossas veias e vosso cérebro, reside o vosso espírito. Todas as forças que se movem em vosso coração, em vossas veias e vosso cérebro, e nas quais consiste a vossa vida, representam Deus Pai. Dessas forças eleva-se a vossa luz, de modo que na força ou virtude dela, vós vedes, compreendeis e sabeis o que deveis fazer. Pois essa luz mostra-se em todo o vosso corpo, e a totalidade do vosso corpo move-se na força ou virtude e conhecimento da luz, a qual representa Deus Filho. Com efeito, o corpo, que está no conhecimento da luz, socorre todos os membros, pois assim como é de suas forças que o Pai engendra o Filho, e o Filho resplandece na totalidade do Pai, assim também as forças do vosso coração, das vossas veias e do vosso cérebro engendram uma luz que brilha nas faculdades de todo o vosso corpo. Se abrirdes os olhos do vosso espírito e refletirdes sobre esse ponto, descobrireis que isto é assim. Eis o que há para notar. Assim como do Pai e do Filho sai o Espírito Santo, que é uma pessoa autossubsistente na divindade e que se move na totalidade do Pai, assim também das forças do teu coração, das tuas veias e do teu cérebro, resulta ou sai uma força que se move em todo o teu corpo. E da tua luz saem na mesma força a razão, a inteligência, a habilidade e a sabedoria para governar todo o corpo, como também para discernir tudo que está fora do corpo. No governo do teu ser, essas duas coisas constituem uma única coisa, que é teu espírito. E isso representa o Espírito Santo. E se fores um filho da luz e não um filho das trevas, o Espírito Santo que procede de Deus também reina em ti nesse espírito. Pois é por esta luz, inteligência e governo que o homem é diferente do animal e é um anjo de Deus, o que mostrarei claramente quando tratar da criação do homem. Por isso, observa com exatidão e atenção a ordem deste livro, e então encontrarás o que o teu coração busca e sempre desejou. Assim, descobres no homem 3 mananciais ou regimes. Em primeiro lugar, as forças que estão em todo o teu ser e que representam Deus Pai. Em seguida, a luz que está em todo o teu ser, que o ilumina todo
e que representa Deus Filho. E por último, de todas as tuas forças e da tua luz, resulta um espírito que é inteligente, pois todas as tuas veias, tua luz, teu coração, teu cérebro e tudo que está em ti produz esse espírito. E isso é a tua alma e representa realmente o Espírito Santo que sai do Pai e do Filho e reina na totalidade do Pai. Pois a alma do homem reina na totalidade de seu corpo. Mas no homem, o corpo ou a carne animal representa a morte, a terra de corrupção que, com sua queda, o homem formou para si, o que será melhor explicado no devido lugar. A alma contém em si o primeiro princípio, e o espírito da alma, o segundo princípio no ternário santo, e o espírito exterior ou sidérico contém o terceiro princípio deste mundo. Assim também encontrarás a trindade da divindade nos animais, pois o espírito do homem e do animal elevam-se e existem de maneira semelhante. A única diferença que há entre eles é que o homem foi formado pelo próprio Deus do mais perfeito núcleo da natureza, a natureza eterna, para ser seu anjo e sua imagem. E Deus reina no homem com seu Espírito Santo, de modo que o homem pode expressar, discernir e compreender tudo. Enquanto o animal foi formado apenas da selvagem natureza deste mundo, foram as estrelas e os elementos que engendraram com seu movimento os animais, segundo a vontade de Deus. Assim também há um espírito nos pássaros e vermes, e tudo tem sua tripla fonte, ou regime, à semelhança do ternário da divindade. Vês também o ternário da divindade nas madeiras e pedras, como também nas plantas, folhas e ervas. Apenas que todas essas coisas são terrestres. Ou seja, a natureza eterna não produz nada neste mundo, ainda que seja para subsistir por breve momento, que não seja engendrado segundo o modo do ternário e a semelhança de Deus. Observa que na madeira, na pedra e nas plantas há de fato três coisas ou regimes, e nada pode ser engendrado ou crescer se uma das três for retirada. A primeira é a força da qual provém o corpo, seja a madeira, a pedra ou a planta. Depois, há nesse corpo uma seiva, que é o coração do ser. Em terceiro lugar, há uma força ou virtude ativa e móvel, um odor e sabor, que é o espírito desse ser, e do qual ele recebe seu crescimento e manutenção. Se uma dessas três coisas é suprimida, o corpo não pode subsistir. Assim, encontras a similitude do ternário da essência divina em qualquer coisa que olhes. Ninguém deve, pois, cegar a si mesmo e pensar que não seja assim, ou pensar que Deus não tem Filho nem Espírito Santo. Tratarei disso mais ampla e claramente quando falar da criação. Pois em meus escritos nada tomo de outros mestres, e embora aqui apresente vários exemplos e testemunhos dos santos de Deus, tudo está tão bem traçado por Deus na minha mente que absoluta e infalivelmente creio, conheço e vejo isso, não em carne, mas em espírito, no impulso e movimento ou moção de Deus. Não se deve pensar que minha inteligência seja maior que a dos outros homens vivos.
Não. Não passo de um ramo da árvore do Senhor, de uma pequena centelha de seu fogo. Ele pode me dar o posto que quiser. Não posso contestar-lhe esse direito. Ademais, não depende de minha vontade natural escrever assim pela minha própria força. Pois quando o Espírito se retira de mim, não compreendo minhas próprias obras. Ademais, tenho de guerrear e combater com o demônio por todo lado, e estou exposto aos ataques e aflições como os outros homens. Porém, nos capítulos seguintes não demorarás a descobrir o reino do demônio. Num piscar de olhos, seu orgulho e sua vergonha serão desvendados a ti.